Meu nome é Vera Lúcia de Souza e Lima, sou professora do Cefet-MG, pesquisadora da área de terminologia linguística e pesquisadora junto com a engenharia de computação da produção terminológica linguística como uma forma de dar escalabilidade a essa produção. O tema que o Enem trouxe para a sociedade como um todo é fundamental para que se possa perceber o quanto uma língua se constitui, a falta de uma língua se constitui como uma barreira linguística importantíssima para que e que impede os surdos de acessar todos os níveis acadêmicos. Meu nome é Ana Amélia, eu sou membro da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB-MG, sou advogada no escritório JBL Advocacia e Consultoria, mestre e doutoranda pela Universidade de Coimbra. A educação inclusiva ela é uma das formas que nós temos de exercer a nossa cidadania, a dignidade da pessoa humana, e por isso ela é um problema não só social, mas também jurídico. Meu nome é Nivânia Maria de Melo Reis, eu sou terapeuta ocupacional com mestrado e especialização em educação especial inclusiva e acho muito importante que depois de 23 anos do Brasil ter feito a opção pela educação inclusiva, o Enem traga o tema da educação dos surdos, né, para a redação e que haja ainda tanto espanto e tanto desconhecimento a respeito. Acho que isso é um bom tema para a gente conversar. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, o tema da redação do Enem 2017, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, propõe a reflexão sobre educação inclusiva. Em 2007, uma convenção da ONU assegurou que todos os sistemas educacionais têm que ser inclusivos em todos os níveis. A educação inclusiva é aquela que não segrega os alunos com necessidades especiais dos outros estudantes, mas sem deixar de apoiá-los em suas especificidades. O Horizonte Debate de hoje discute quais as dificuldades das escolas públicas e privadas para que se tornem inclusivas, puxando esse gancho da redação do Enem. Professora Nivânia, eu vou começar esse debate a partir da palavra que você usou na sua apresentação, que foi espanto, né? A sociedade mexida porque 8 milhões de nossos concidadãos ficaram apertados para escrever uma redação sobre educação inclusiva, mas que era pontuada para a questão dos surdos. Por que a gente se espanta tanto com isso? Porque a gente não acordou ainda que a gente está numa sociedade onde impera a diversidade, né? Nós somos pessoas diferentes, né? A Constituição do povo brasileiro é extremamente diversa, né? Tanto em termos de raças, cores e também de deficiências. E isso precisa passar a ser considerado também, né? E quando eu falo 23 anos, porque em 1994, quando teve um encontro em Salamanca, o Brasil participou e o Brasil, né, se tornou um signatário da educação inclusiva, veio com a proposta de implementar, criou-se a legislação, criou-se toda a política educacional inclusiva no país. Então tem 23 anos e esse assunto não chegou para o cidadão comum ainda. Tanto que os nossos alunos se depararam com esse tema, né, no Enem e não souberam como falar. Né? Então isso é um absurdo, né? Tem 23 anos que o Brasil optou pela educação inclusiva, isso tinha que estar mais discutido. Né? Ana, aquele menino que se preparou para poder falar desde o processo eleitoral do ano que vem, né, com candidatos de tanto extremo, um populista de direita e um populista de esquerda, por exemplo, ou sobre a eminente guerra nuclear entre
Coreia do Norte e Estados Unidos, ele se depara com um tema que é um tema de comum movimento. Um jovem estudante, ele passou os 3 anos do ensino médio dele tendo contato com alguém ou numa cadeira de roda, ou com um jovem com síndrome de Down, algo desse tipo. Quando ele se depara com essa questão do aluno de inclusão surdo, por quê? Eu vou repetir a pergunta, por que o espanto? Já que convivemos com essas pessoas. Pois é, Jário. Esse espanto, na verdade, é exatamente porque esse convívio, essa convivência com o diferente, ela ainda é muito pequena na nossa sociedade. Então, a gente tem uma Constituição que prega a valorização da diferença, a não discriminação, mas esses guetos, eles têm que se comunicarem, conviver e aprender juntos. Então, com certeza, aquele aluno que teve uma dificuldade na elaboração da redação foi aquele que teve menos oportunidade de convivência com o diferente em momentos anteriores da escolarização. Vera, vou puxar o gancho da Ana. Menos oportunidade ou mais preconceito? Olha, difícil definir qual das duas palavras. Eu queria voltar à questão do espanto que eu tive em 2008. Eu fui até a Escola Estadual Maurício Murgel, né, que fica em frente ao Cefet, e perguntei para a diretora, professora Sônia, quantos alunos surdos você tem regularmente matriculados? Ela me disse, eu tenho 111. E eu perguntei, por que você tem 111 e eu, no Cefet, não tenho nenhum? E aí, essa resposta, são 9 anos de pesquisa para poder responder. Para o telespectador da TV Horizonte, professora Vera, o Cefet é uma escola enorme de ensino técnico em Belo Horizonte, aqui na região, um pouquinho ali perto da Gameleira. E o Maurício Murgel fica literalmente depois da Avenida Amazonas, é literalmente de frente. Em frente, Ou seja, 111 alunos do ensino fundamental do Maurício Murgel, que nenhum deles nos milhares de alunos do Cefet estão. Isso é um contrassenso, é um absurdo. Então, só que o problema, ele é tão grande, né, que o problema linguístico, né, eu falo que eu só já tinha percebido isso quando eu li Vidas Secas, né, que o personagem não tinha palavras. Então, quando você encontra alguém que não pode cursar nenhum curso superior ou curso técnico, porque não existe terminologia adequada, e porque essa pessoa também, o surdo, raramente tem proficiência em língua portuguesa, então você começa a perceber que a barreira linguística ela é a maior de todas. Estende um pouquinho, eu sei que isso mexeu com a Nivânia aqui agora. A questão Libras, a língua brasileira de sinais, ela não é um instrumento de uma linguagem, um instrumento de inclusão. Ela é uma língua, ela é um idioma, correto? Uma língua que a partir da legislação de 2002, né, que regulamenta essa língua, o decreto 5626 regulamentou a lei de 2002, ela então passa a ser uma segunda língua oficial no país. Só que ela tem uma escassez no léxico. No léxico de língua geral, por exemplo, um dicionário do tipo Aurélio tem 230 mil verbetes. O único dicionário de língua geral, que é o Capovilla, ele tem em torno de 10 mil. Então, você pode perceber que a diferença em quantidade aí já mostra o quanto, na língua geral, ele não tem como estudar e ler. Agora, quando você vai para a área de terminologia, aí se você quiser comprar um dicionário terminológico em língua de sinais hoje, você não vai encontrar. Eu sou fascinado com esse discurso, literalmente fascinado. Um dos teóricos da psicologia que são mais fascinantes, mas ao mesmo tempo mais difíceis, Jacques Lacan, vai falar exatamente dessa dificuldade de linguagem, da dificuldade que muitas vezes a falta de uma forma de expressão, ela produz doença. Se ela produz doença no falante, que está sentindo alguma coisa, ciúme, depressão ou alguma coisa que ela não consegue verbalizar, isso produz doença e esse sujeito precisa de alguma forma de um escape, de uma vazão para poder fazer. Agora, Nivânia, o número 230 mil para a língua portuguesa falante. Agora, 10 mil
apenas. Nós estamos falando de uma categoria, de uma quantidade enorme de pessoas que está com uma dificuldade muito grande de dizer quem é, de se expressar, e isso é motivador de doença e de exclusão. Me ajuda nessa. Bom, a Vera começou a falar disso justamente porque o trabalho que ela vem fazendo, e a gente, né, teve um trabalho próximo aí, é justamente de ampliação desse vocabulário, né, Vera? Porque eu trabalhei no Núcleo de Apoio à Inclusão na PUC Minas durante 12 anos. E a gente, acho que a universidade que teve o maior número de alunos surdos até hoje, até a minha pesquisa de mestrado, foi a inclusão nas universidades federais do estado de Minas Gerais. E a gente via que até tinham surdos no vestibular, mas eles não entravam, né? E não entravam por quê? Essa foi a minha coisa, aquela hora que a Vera estava falando, a minha mexida aqui. Por que tem em alguns lugares e não tem em outros? Porque tem que haver uma adaptação do vestibular, tem que haver, na correção dessa prova, tem que haver uma adaptação em termos linguísticos. Né? Não se pode corrigir a redação de um surdo como se corrige a de um ouvinte. Né? São especificidades diferentes. Ivânia, televisão às vezes é feita disso, dessa expectativa. Sim. Então eu vou segurar um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, porque eu acho que é isso que talvez o aluno ouvinte está querendo saber da correção da redação dele. Eu acho que você vai dar para esse menino que está fazendo o Enem uma resposta. Nós vamos para um breve intervalo. O que você pensa de inclusão e o que você faz para promover essa inclusão? Até daqui a pouco.